2022. Tempo de mudança. Mudar é aprender novos caminhos. Para buscar soluções para problemas complexos, foi criado o Festival ODS. Dias 25 e 26 de maio. Debates, oficinas e troca de experiências entre setores público, privado e sociedade civil. Embarque com a gente no terceiro Festival ODS, rumo a um futuro mais próspero e justo. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela Lian, eu tenho 39 anos, eu sou uma mulher branca, de cabelo longo e cacheado, que está preso de um lado só, estou usando um paletó preto com uma gola redonda, fechado. Atrás de mim tem uma estante iluminada com livros e alguns objetos. E, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas à Sônia. Sônia Consiglio, ela é jornalista, conselheira em administração, e tem um reconhecimento da ONU pelo trabalho relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, Gabriela. Boa tarde agora a todos e a todas. Eu sou uma mulher branca, 55 anos, cabelos cacheados, estou usando óculos no meu escritório, camisa malha azul, com lenço azul também, e atrás de mim tem uma figura que muito me inspira, que é um quadro da Menina Sem Medo, da Fover's Girl, que fica em Nova York, ali, no empoderamento das mulheres no mercado de capitais. Então, é um prazer muito grande estar aqui nesse super evento. Parabéns aí ao Festival ODS. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né, Sônia? Esse mercado de capitais aí, que está vivendo um outro momento, né? Um momento atualizado. E a gente tem falado muito nessa sigla ESG, queria que você contextualizasse para a gente por que a gente está falando tanto, não só aqui no festival, mas no Brasil e no mundo. Muito bom, acho que é ótimo para a gente começar, né, Gabriela? Eu brinco que ESG hoje é a sigla mais famosa das galáxias, né, gente? Assim, onde a gente olha, estamos falando disso, que é muito bom, né? Eu já atuo nessa área há mais de 20 anos, e, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, assim, com pouca diferenciação, estamos falando da mesma coisa. Do quê? Em trazer questões sociais, ambientais e de governança corporativa para o modelo econômico-financeiro. Então, o que a gente está falando é de uma transição de modelo, né? E aí, em todos os setores, né, Gabriela? Consumo, hoje a gente não consome como consumia, comportamento, negócios, né? Então, nós estamos fazendo essa transição, por isso que falamos tanto de migração para uma economia de baixo carbono, de uma transição justa, são todos conceitos novos que vêm aí na esteira do entendimento, então, que a gente não pode mais gerir o mundo olhando só para resultado econômico-financeiro, isso não vai dar certo, isso já está dando errado, é só a gente olhar aí o quanto as questões ambientais e sociais impactam diretamente na nossa vida e, obviamente, nos nossos negócios. Então, essa é a questão. ESG é uma sigla que vem do inglês, de ambiental, social e governança, e ela ganhou, né, uma visibilidade muito grande nos últimos anos, muito pela ação dos investidores. Os investidores sempre usaram essa terminologia, assim, aspectos ESG na tomada de decisão de investimento, fatores ESG na avaliação de uma empresa, e a gente tem aí um fato determinante que é a pandemia, né, Gabriela? Eu costumo dizer que pela dor de uma pandemia, a gente percebeu que o mundo é interconectado, que uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente colocou a economia em lockdown. Então, eu acredito aí toda essa grande visibilidade atual do ESG, principalmente a esses movimentos. E como é que você vê que o mercado de capitais está se adaptando, se remodelando as pressões por sustentabilidade também nas decisões de investimento? O mercado de capitais tem um papel fundamental, né? Por meio ali de todas as operações, os instrumentos de mercado, que a gente desenvolve empresas, é fonte de financiamento para empresas, quando a gente fala, por exemplo, de bolsas, né? E é um mercado que, historicamente, vem fazendo muita coisa, né? A gente olha aqui para a Bolsa Brasileira, onde eu tive ali uma passagem de 10 anos como
como head de sustentabilidade ali, o quanto a gente trabalha, e aí não só a Bolsa Brasileira, as bolsas de todos os mundos, reguladores de mercado de capitais, de um lado para induzir as empresas a adotarem essa agenda, né, as empresas listadas, e aí a gente vê cada vez mais crescendo esses critérios, quando a gente fala da SEC, né, o mercado de capitais, o regulador do mercado de capitais americano, vem anunciando muitas regulações na linha de transparência de informações, as empresas vão ter que publicar ali as suas informações de emissões de gás de efeito estufa, escopo 1, 2 e 3, quando a gente olha uma Nasdaq, né, que agora tem que ter 2 membros de grupos subrepresentados nos conselhos de administração das empresas listadas na Nasdaq, CVM aqui no Brasil também. Então, o mercado de capitais, de um lado, induzindo aí as empresas listadas e também as empresas que ainda não são listadas, não são públicas, mas, de qualquer forma, adotam essas boas práticas, né? E também apoiando o desenvolvimento de instrumentos de mercado, quando nós falamos aí de Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, o próprio mercado de carbono, né, que está absolutamente agora em pauta. Então estamos falando de mercado na veia, né, Gabriela? Quando a gente fala de mercado de capitais, especificamente, a gente está falando aí do potencial de fazer o avanço estrutural, né? Porque mercado é isso, a gente vai trazendo estruturas para melhor operar as agendas que se colocam. Então, é incrível aí o poder de transformação que a gente tem via mercado de capitais. Agora, existe uma pressão para que o retorno aconteça a curto prazo, e a gente sabe também das necessidades de adaptação também a longo prazo. Como é que a gente pode equacionar isso, a gente considerar o que é para agora, o que é para depois? Essa pergunta é ótima, né? Eu digo até que existe a armadilha do longo prazo, né? Quando a gente olha assim para essa agenda ESG e fala, é para salvar o mundo, eu penso nisso daqui a pouco, deixa eu fazer negócio agora, deixa eu ganhar dinheiro agora, o que é uma visão errônea, porque os negócios dependem de todas essas questões sociais e ambientais. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que desfazer um pouco esse mito de que, eu vou investir agora em sustentabilidade, o meu retorno vai ser em médio e longo prazo. Não. Tanto o retorno quanto os prejuízos que se tem por não adotar essa agenda acontecem já. A gente já vê isso acontecer. Agora, a palavra no que você me pergunta, Gabriela, é transição. Né? Eu digo que ninguém dorme e acorda sustentável, né? Essas coisas não existem, elas não são assim. A gente tem uma transição acontecendo. Então, nós precisamos entender que é mais ou menos como um pêndulo, né? As coisas vão se alternando, então a gente vai fazendo um phase-out de algumas coisas e um phase-in, né? Vai terminando algumas práticas, começando outras. E aí, cada vez mais, a gente percebe, claro, os investidores de longo prazo, falando de investidores, puxam essa agenda, quando a gente fala de fundos institucionais, fundos de pensão, eles estiveram ali na raiz da criação de grandes movimentos como o PRI, o CDP, justamente por entender que as empresas onde eles investem precisam ser sustentáveis, precisam dar retorno no longo prazo, mas cada vez mais a gente vem percebendo que a gente tem que olhar para todos os cenários de tempo, curto, médio e longo igualmente, porque todas as oportunidades e riscos estão na mesa, estão colocados, né? Eu tenho um termo que eu gosto muito, que é leitura de cenários, né? Eu acho que hoje o que diferencia um profissional de outro, um líder de outro, é entender e ler os cenários onde a gente está. E aí tem que jogar com todas essas medidas de tempo, né? E não se limitar a apenas uma delas. Sônia, nessa transição a gente viu algumas palavras que foram sendo incorporadas no nosso vocabulário, né? Então, quando a gente pensa aí de capitalismo, a gente falou de capitalismo responsável, capitalismo consciente, agora capitalismo de stakeholders. Eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco essas transformações que vêm acontecendo e como esse capitalismo está se adaptando a esse novo cenário. Eu acho muito bacana essa discussão. Primeiro que eu acho que vale a gente lembrar que se completamos aí, eu olho às vezes para o lado aqui porque eu estou vendo a minha cola, viu, gente? 50 anos aí da famosa frase do Milton Friedman, né, o economista norte-americano, que lá em 1970 ele disse assim, o negócio do negócio é o negócio. Essa frase ela ficou símbolo de um capitalismo só centrado no acionista, nos retornos econômicos. Há uma dúvida se, de fato, ele deixou tudo que era social de fora, ele era um homem do seu tempo, mas a história assim definiu, né? Então, o próprio Banco Real, que foi um precursor dessa agenda, lá em 2005, né? Olha que a gente não está falando de algo novo, ele refraseou e colocou o negócio dos negócios são negócios sustentáveis. Então, a gente vem aí
de um capitalismo que, claro, nos trouxe prosperidade, desenvolvimento, mas é um modelo que claramente ele se esgota, né? Ele vem se esgotando. E aí eu vou citar vários interlocutores que têm falado dessa questão de novo capitalismo, e olha que interessante, né, na linha da leitura de cenários, o Financial Times, em 2019, ele fez a primeira campanha de marca dele depois da crise financeira de 2008, então, né, 2008, 2019, e o título dessa campanha era Capitalismo é hora de redefinir, né? Time for a Reset. E eles foram muito específicos falando isso, né? O modelo capitalista liberal trouxe paz, prosperidade e progresso nos últimos 50 anos, reduzindo drasticamente a pobreza, elevando padrões de vida, mas precisamos avançar. Então, a gente tem essa indicação. Aí a gente olha, por exemplo, um presidente do Fórum Econômico Mundial lançando um livro ano passado que chama Capitalismo de Stakeholder, ou seja, o Klaus Schwab falando ali da importância de olhar todos os públicos, não só mais o acionista, como Milton Friedman disse lá atrás, né? E um último exemplo é o Mark Carney, que foi presidente do Banco Central Canadense e inglês, hoje ele é enviado para a ONU para questões climáticas e finanças, também lançando um livro chamado Values, e aí provocando um pouco a questão de para que valores devemos olhar. Então, primeiro a gente vê esse movimento, né, Gabriela, que é em cima do que a gente falou até agora, questões sociais, ambientais e de governança, mostrando o impacto positivo ou negativo no mundo financeiro e pressionando essa mudança de modelo. Aí, quando a gente tem vários termos, como você colocou, né, e eu acho que tudo isso é bem-vindo, né, de novo, nós estamos aí construindo e solidificando um caminho. Quando você fala de capitalismo de stakeholder, basicamente são públicos, né, capitalismo de públicos, então aquela questão de você olhar para fornecedor, para cliente, para comunidade, para funcionário, para todos os públicos. Capitalismo responsável, capitalismo consciente é um grande movimento também, mas eu assim, pessoalmente, eu gosto de falar que a gente está criando esse novo capitalismo, né? Independente do adjetivo que a gente use, a lógica é a mesma, é uma lógica de um modelo que precisa evoluir, incorporando questões sociais, ambientais, de governança no modelo econômico financeiro. Então, é isso, a gente vai trafegando por meio desses termos aí. E todos estão fazendo parte aí do nosso vocabulário, e todo mundo pensando junto, todas essas questões para a gente conseguir avançar. Exatamente, eu também costumo dizer que ou a gente vai de turma ou a gente não chega, né? É muito isso, quer dizer, a gente precisa de que todos os atores, né, governo, autorregulador, empresas, sociedade civil organizada, todo mundo tem o seu papel ali, e a gente precisa, de fato, unir forças e desempenhar bem esse papel para construir esse modelo. Não tem caminho isolado aqui. Mas eu gosto disso que você disse quando você lembra quais são os papéis importantes para a gente conseguir isso. Então, a gente precisa pensar em lideranças, a gente precisa pensar em poder público. Como é que você vê o papel de cada um dessas instituições ou dessas forças nessa questão? Olha, primeiro assim, né, toda a minha história é setor privado, né, então eu tenho um lugar de fala, como a gente costuma dizer, né, com muita propriedade na questão do setor privado, vou começar por ele e depois falo dos outros aqui, né. Primeiro, o setor privado, ele tem uma autonomia de atuação, né, quer dizer, o setor privado, ele busca ali os seus caminhos de inovação, de competitividade, por meio, claro, da sua governança e da forma de operar, e o setor privado brasileiro, Gabriela, eu digo assim, nas questões de sustentabilidade, ele é um modelo, ele tem práticas muito avançadas, não há hoje uma iniciativa internacional de sustentabilidade em que você não tem uma liderança empresarial brasileira participando e muitas vezes liderando. É claro que há empresas mais avançadas, empresas que estão começando, está tudo bem com isso, mas como setor, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz aqui no Brasil em termos de sustentabilidade, nas empresas brasileiras, ou nas empresas, operações brasileiras de empresas multinacionais. Então, isso é muito importante. E o setor privado aí, ele tem esse papel, né? Tanto de fazer no seu próprio negócio, como na sua cadeia, isso é muito importante, né? Principalmente as grandes empresas, elas atuam com milhares de fornecedores, pequenos, médios, grandes, né? Como é que ele pode induzir
todas essas questões de sustentabilidade na sua cadeia de valor, como a gente fala. E aí a gente já endereça, por exemplo, pequenas e médias empresas, né? Muitas vezes a gente ouve, isso é só para grande empresa e tal. Não é, e muitas vezes a pequena e média recebe uma pressão positiva e vamos dizer, um estímulo por meio das grandes empresas. Então, o setor privado tem esse ponto. Você quer perguntar alguma coisa? Não, estou te ouvindo já. E aí, quando a gente fala de poder público, fundamental, né? Poder público passa por formulação de políticas públicas, obviamente, e isso dá escala, isso traz mudança estrutural, né? Então, é muito importante. Tanto quando a gente vê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram validados por países, por governos, né? Quem é aí, vamos dizer assim, a linha de frente da aplicação dos ODS é uma esfera governamental, né? Então, governos são cruciais nisso, e a gente tem aí outros atores, quando a gente fala da autorregulação, falamos de mercado de capitais, estamos no painel de mercado de capitais, né? Voltando, por exemplo, do exemplo da Bolsa Brasileira, é um autorregulador e pode fazer e faz uma série de iniciativas de indução dessa agenda, né? Você tem aí uma sociedade civil organizada que pressiona, quando a gente fala ou de consumidores, ou de ONGs, né, organizações não governamentais, os CIPs que atuam nessa área. Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, como se fosse um quebra-cabeça, onde cada ator vai desenvolvendo o seu papel, né, e vai somando essas competências. Tem horas, eu costumo dizer, de vento a favor e vento contra. Tem horas que a gente vai ter um desses atores mais avançados, atuando de forma mais protagonista, com o vento a favor, portanto, em alguns outros momentos, não, né? E é isso, tem que continuar a navegar, né? Eu acho que a gente, sabendo para onde a gente vai, é o mais importante. E aí, compondo todas essas competências, né? Mas, sem dúvida, falando aqui, né, transição justa, economia de baixo carbono, o governo é fundamental. Eu falei que eu não tinha nada para te perguntar, mas eu tenho muitas coisas para te perguntar, então vou aproveitar aqui para perguntar sobre como é que está o setor financeiro nessa questão da sustentabilidade, pedindo para que você destaque iniciativas que podem servir de modelo, que têm sido bem-sucedidas nessa questão. Olha, o setor financeiro é um setor de intermediação, né? Então, ele é um setor que, historicamente, ele se destaca muito nessas questões. A gente tem vários setores, e todos os setores hoje, na verdade, têm feito uma boa lição de casa, eu diria, no Brasil, né? Mas o setor financeiro, ele tem aí um destaque importante por esse papel aí de novo, né? Estar no centro das operações, no centro da viabilização de uma série de mecanismos de mercado, né? Então, o setor financeiro tem um papel preponderante. Aqui no Brasil, a gente teve o Banco Central, por exemplo, lançando uma política muito importante, a 4327, isso logo depois da Rio+20, no Rio de Janeiro, aliás, ela foi gestada lá, ela nasceu lá, que foi uma das a primeira regulação brasileira, vamos dizer assim, para essas questões, né? Previa ali que os bancos, né, os agentes sob aí o comando do Banco Central deveriam ter uma política de responsabilidade socioambiental, ter ali uma governança estabelecida para o tema. Isso foi muito importante e isso foi um destaque, voltando a dizer aí do Brasil no mundo, é uma referência importante também internacionalmente, né? E o ano passado o Banco Central subiu ainda mais essa régua, né? Então fez toda uma revisão, avançou na questão de riscos climáticos, trouxe mais essa agenda, soltou várias aí normativas. Então, a gente teve aí uma questão que se tornou mais robusto, né, todo esse escopo embaixo do Banco Central. Então, a gente vê esses avanços acontecendo, e tem uma coisa que eu quero, olhando aqui para minha cola também, que me chamou muito a atenção, eu fiz até um post essa semana, e eu acho que isso é importante, né, Gabriela, a gente compartilhar o máximo possível aí as boas notícias, né? E eu li uma notícia, me dá um segundo só para eu chegar, aqui cheguei, que é uma declaração do prefeito da City de Londres, né? A City de Londres é o setor financeiro, né? Ali de Londres. Ele disse assim, ele esteve em visita aqui ao Brasil a semana passada, e ele falou assim:
as prioridades das instituições financeiras brasileiras são as mesmas que temos em Londres. As agendas são as mesmas, de tecnologia, inovação, finanças verdes e sustentáveis. Há um compromisso real dos bancos brasileiros de adotar essa agenda e de colocar dinheiro em finanças sustentáveis. Isso eu achei absolutamente potente e forte, né? E de novo, para a gente olhar que estamos aí alinhados com o que está sendo feito no mundo, né? Então, o setor financeiro, ele tem tudo isso. E tem um termo também muito interessante, que eu acho que nesse contexto vale citar, não sei se todo mundo conhece, que são os cisnes verdes. A gente conhece muito cisnes negros, né? Os Black Swans, que são aqueles eventos no mundo corporativo que não são esperados, mas que, se acontecerem, causam um estrago, né? Financeiramente falando. Mas esse termo cisnes verdes foi proposto num relatório do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, onde ele diz o quê? Cisnes verdes são eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro, causado por mudança climática. Então, trago aqui esse exemplo dos cisnes verdes para mostrar o quanto os bancos centrais estão atentos a essa questão. Existe uma network mundial de bancos centrais, onde o nosso Banco Central faz parte, olhando para todas essas questões e tentando subsidiar da melhor forma possível as empresas com as quais o sistema atua, né? Agora, você vê uma discrepância aí entre teoria e prática em algumas instituições, um discurso muito forte e muitas sem ação concreta para a gente conseguir chegar lá? Eu já vi mais, Gabriela, eu já vi mais. Eu acho que isso era muito mais comum há 10 anos, 15 anos, quando essa agenda estava chegando e ninguém sabia muito bem do que a gente estava falando, já se mostrava algo importante, mas a gente não tinha ainda essa clareza, né? Eu penso que hoje a gente tem um momento muito diferente, né? Em que sentido? Hoje nós estamos falando de questões mais estruturais, de novo. O mercado de carbono foi aprovado no ano passado na COP26 em Glasgow, a criação de um mercado global de carbono, o que nós queríamos desde 2015 na COP de Paris, né, onde saiu o Acordo de Paris. Estamos agora discutindo isso, né, aqui no Brasil, o decreto que saiu essa semana, enfim, é uma questão estrutural. Então, a hora que você começa a trazer mecanismos de mercado e regras, né, a gente está falando de muita regra nesse setor também, cada vez mais, taxonomia, terminologia, essas coisas ganham uma dimensão de negócio que ela não existia lá atrás, né? E eu acho também outro ponto, o controle social é muito grande, né? Hoje, se uma empresa vem a público dizer que ela faz uma coisa que ela não faz em sustentabilidade, rapidamente ela vai ser pressionada, não é verdade? É só a gente lembrar, né, Gabriela, o começo da pandemia. Algumas empresas derraparam feio ali no começo, né? E rapidamente as redes sociais crucificaram e realmente pressionaram por explicações. Então, eu acho que seja por uma questão de avanço estrutural, seja por uma questão de pressão que a gente tem cada vez mais, o controle social acontecendo, eu vejo cada vez menos empresas que vêm falar o que não faz, né? Realmente eu não vejo muito mais espaço para isso, e para além disso, né, as oportunidades estão aí, né? As empresas estão percebendo que, de fato, isso é um valor tanto financeiro quanto de reputação, de imagem. Então, eu via muito mais isso acontecer. Hoje é bem mais raro. Virou prioridade nas empresas de forma geral, né? E os presidentes, as lideranças, têm um papel muito importante nessa questão da sustentabilidade, dos investimentos relacionados a esse assunto, né? Deixou de ser um discurso, passou a ser uma questão urgente em todas as empresas, como você disse, sejam elas pequenas, médias ou grandes. É verdade, a liderança dá o tom, né? Quando a gente fala, eu vou traçar aqui uma questão da empresa e volto na liderança, né? Hoje a gente tem basicamente 4 forças que atuam sobre as empresas, né? Que a gente fala. O consumidor, poder de compra, né? Compro, não compro, recomendo, não recomendo. Os investidores, sem dúvida nenhuma, aí toda a questão do setor financeiro, como já falamos, mercado de capitais. Os funcionários, né? Os funcionários estão escolhendo essa agenda
as empresas onde eles trabalham ou permanecem, e aí a questão das regulações, né, que chegam cada vez mais. Então, as empresas, como você falou no começo, elas estão percebendo o valor disso tudo, estão sofrendo pressões, e são pressões positivas, na minha visão, de todos esses lados, né. E aí, o que acaba acontecendo? A gente precisa de liderança, né, para fazer essa agenda avançar. É preciso que quem tem o poder da caneta, eu gosto muito, o Pacto Global tem uma campanha que chame Aceite esta caneta, dê uma caneta para quem pode assinar compromissos por tudo isso que a gente precisa promover. Então, quem tem o poder da caneta na mão, faz essa agenda avançar mais rápido e pode promover mudanças realmente profundas. Então, liderança... E a liderança chegou, viu, Gabriela? A liderança, eu estou falando em presidentes de empresas, estou falando de presidentes de conselhos, dos 2 últimos anos para cá, fortemente impactados de novo por todo esse movimento de pandemia, chegou nesta agenda, e eu claramente vejo esse movimento acontecendo, e tem coisas interessantes que acontecem, e eu gosto muito de analisá-las, né, para a gente entender o movimento do mundo. Relatórios de sustentabilidade, por exemplo. Poxa, a gente faz há décadas relatórios de sustentabilidade. Fomos melhorando, fomos aprofundando, mas fazemos há muito tempo. No ano passado, eu estava assistindo uma live com alguns CEOs de empresas sobre essas questões ESG, e um deles virou e falou assim: olha, tudo isso é muito importante, nós vamos começar a publicar todas essas informações socioambientais nas nossas empresas. Aí eu fiquei olhando, eu falei, coitada da área de sustentabilidade, que já publica isso há muito tempo, a empresa dele, inclusive, publica, né? Mas não estava no radar desse CEO, estava lá na área de comunicação, na área de sustentabilidade, relações com investidores, mas não estava na prioridade do CEO, que foi essa palavra que você usou, que é fundamental, prioridade. Agora, é muito interessante porque a gente tem iniciativas nessa questão, né, que são individuais, iniciativas que são coletivas, e algumas iniciativas que vão muito além disso, né, para a gente conseguir atingir tudo que envolve a questão ambiental, social, de governança e tudo mais. E eu acho que esse é um ponto que você tocou, né, é a liderança das empresas, não é apenas ações individuais ou coletivas, mas são ações que exigem de grandes corporações e do poder público para a gente conseguir, de fato, atingir esses objetivos. É isso, eu entendo que vai do pequeno para o grande, do individual para o coletivo, né? Agora, claro que quando a gente fala em mudanças estruturais, mudanças transformacionais, a gente tem que ir para o coletivo e temos que somar forças em todos os sentidos, né? Claro, é importante o que eu individualmente faço, mas é fundamental o que a organização a qual eu pertenço faz, o meu governo, enfim, todas essas questões que vão aí, de fato, criando essa massa. Quando a gente fala, por exemplo, das conferências da ONU, né, Gabriela, todos os finais de ano, de mudanças climáticas, mas tem outras, biodiversidade, etc., a gente está falando de articulações mundiais muito profundas, né, que passam aí por isso que você falou, quer dizer, passam por agentes que têm a condição de fazer transformações, né? E por isso que muitas vezes essas conferências, eu fui em várias delas e saía às vezes muito frustrada de algumas delas, porque a gente sempre quer mais e nem sempre os resultados vão na medida. Mas é preciso entender a complexidade dessa articulação também e desses movimentos, né? Não é uma coisa banal você conseguir consenso entre todos os países membros da ONU, por exemplo, em questões mais delicadas, concorrenciais, ou que, enfim, trazem aí desafios para os países. Então, é isso, estamos falando de algo tão profundo que realmente a gente precisa de articulações e de movimentos escaláveis e em escala. Agora, a gente está vendo aí esse boom de ESG em todas as esferas, em todos os lugares, mas eu queria que você fizesse uma avaliação do Brasil nessa tendência, né? A gente já foi protagonista, a gente hoje está caminhando junto com outros países, a gente tem condições de assumir essa liderança. Como é que você vê o nosso papel no mundo relacionado a ESG?
Bom, antes de mais nada, né, Brasil tem diferenciais absurdos, né, começando aí pelo nosso capital natural, né, pela nossa geografia, por nossa matriz energética, pela nossa posição geopolítica. Então, o Brasil realmente é assim uma potência, né, tanto que quando estamos falando agora de mercado de carbono, todos os estudos mostram o quanto o Brasil pode se diferenciar e realmente se beneficiar de um mercado de carbono por todas essas questões que eu coloquei. Então, primeiro isso, em termos geográficos, geopolíticos, etc. Depois, nós temos uma cultura de composição muito interessante. Eu trafego aí por fóruns mundiais, sempre ao longo da minha carreira, com essas questões de sustentabilidade, e muitas vezes eu me pergunto, mas por que o Brasil, aí falando muito do setor privado, consegue implementar tantas iniciativas interessantes, diferentes? Eu fiquei pensando qual era a resposta disso, e muito eu computo a fazermos em parceria as coisas, né? Principalmente quando a gente fala aí das instituições da sustentabilidade, não é raro a gente ter os mesmos representantes de GRI, PRI, Ethos, Pacto Global, CBEDS, todos conversando e tentando compor. Então, acho que tem uma questão cultural do brasileiro de fazer junto, de já ter passado por muita crise, então a gente sabe como lidar com cenários adversos, cenários instáveis, então penso que temos aí essas características. Eu vou de novo falar, principalmente do meu local de atuação, do setor privado, do mercado de capitais, do sistema financeiro, que é toda a minha bagagem. O Brasil está muito bem colocado, a gente tem iniciativas alinhadas, olha isso, né, o prefeito da City de Londres, aí eu acho bacana, porque eu gosto muito de referenciar pesquisas, dados e outras pessoas, porque eu costumo dizer que opinião todo mundo tem, mas a gente tem que basear a opinião. Então, quando eu ouço um prefeito da City de Londres dizendo que o que eles estão fazendo em Londres, que é o farol para as questões de sustentabilidade no mundo, em termos do setor financeiro é igual ao Brasil, eu acho que a gente tem que, de fato, olhar dessa forma. Em relação quando a gente fala de governo, quando a gente fala de autorregulação, quando a gente fala de posicionamento Brasil, né, sim, sempre fomos uma referência na área ambiental, sempre lideramos as discussões nas COPs, isso é inegável, acho que todo mundo tem essa noção, e eu volto ali na frase que eu disse anteriormente, que eu prefiro ir para além de governos, eu gosto de ver os ventos a favor e ventos contra, né? Já vi muitos ventos a favor e muitos ventos contra ao longo dessa minha carreira, e a gente segue navegando. Às vezes é mais difícil, você tem que, né, empreender mais força aí para avançar, às vezes você navega mais rapidamente. Agora, o que eu acho que é mais importante é a gente entender o potencial que nós temos como Brasil, que foi o que eu falei no início da minha fala, o potencial de diferenciação, né, de protagonismo, e que a gente possa, de fato, seja em que esfera for, né, de novo, no setor privado vejo isso acontecendo fortemente, a gente possa ou retomar protagonismo, ou assumir protagonismo, porque eu não tenho dúvida que o Brasil é uma peça fundamental aí para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, para a gente transformar esse modelo globalmente. Ô, Sônia, e você acha que a gente hoje está navegando num momento de ventos a favor, de ventos contra? Como é que você acha que a gente está vivendo o agora aqui no Brasil? Olha, eu acho que no mundo a gente está vivendo mares conturbados, né? Acho que estamos vindo de uma pandemia absolutamente inesperada. Agora, e já retorno à resposta, quer dizer, inesperada, mas veja que interessante, né, Gabriela? Eu acompanho muito o relatório de riscos que é publicado pelo Fórum Econômico Mundial, anualmente eles publicam esse relatório antes das reuniões de Davos, todo ano eu avalio, os fatores ambientais, os riscos ambientais vêm dominando fortemente o relatório. Agora, o risco de pandemia sempre esteve presente nesse relatório, mas ele não estava entre os top 10, sabe, não estava entre os principais riscos, mas ele sempre estava sinalizado ali que poderia ocorrer. Então, acho que aqui fica um alerta que o Fórum fez o ano passado, quando publicou o relatório, para que a gente se aprofunde aí nas análises, né, que chegam até nós. Então, primeiro só um parênteses nisso. Então, estamos vindo estamos ainda, né, mas se Deus quiser, saindo dessa pandemia, mas que mudou tudo, né? Mudou a nossa forma de ser, de agir, de fazer negócios, e principalmente atrasou e impactou
toda a questão social, né? O Fórum, de novo, mostra que a erosão da coesão social é o risco que mais piorou desde o início da pandemia. As pessoas perderam seus empregos, perderam seus negócios, a violência doméstica aumentou, a gente tem aí a desigualdade mata, né? A gente tem estatísticas que a cada 4 segundos uma pessoa morre no mundo em função da desigualdade social. Então, assim, isso tudo é desafio mundial, óbvio, Brasil, mas mundial. Aí, quando a gente chega num 2022 que começa a entender que talvez estejamos retomando, tem essa tragédia de uma guerra na Ucrânia, fora as demais guerras, né? Eu acho que isso sempre é importante falar, quando a gente fala muito da guerra na Ucrânia, que tem que falar, a gente tem guerras acontecendo ao longo, né, infelizmente, em outros continentes também, né? Então, quando a gente olha todo esse cenário, nesse momento estão acontecendo as discussões em Davos, muito se falando de uma recessão mundial, muito se falando de uma globalização, né, recrudescendo. Eu acho que os ventos são bem fortes, né? Eu acho que a gente são mais contra do que a favor, eu não tenho a mínima dúvida, mas eu também sempre sou uma otimista, porque eu acho que a gente tem que ser, e eu acredito no ser humano e no entendimento que ele tem da realidade que se apresenta, né? E o brasileiro não é uma pessoa não solidária, ele não é uma pessoa egoísta, grosso modo, né? Então, acho que, olhando tudo que a gente está vivendo, o desafio de mudanças climáticas que impactam o desafio social, a transição justa, né? O tema aqui do Festival ODS, quer dizer, a gente não pode deixar ninguém para trás, é isso que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável diz, né? Precisamos avançar sem deixar ninguém para trás. Então, acho que os ventos são bem desafiadores, eu não sei se eu seria uma boa navegadora, vamos dizer, real com esses ventos, mas vamos seguir navegando, eu acho que, até porque a gente não tem opção, né, e vamos seguir aí fortes para o destino. Agora, vamos falar um pouquinho de transição verde. A gente sabe que são necessários muitos investimentos, né, para a transição de uma economia de baixa emissão. Eu queria saber como é que você vê essa perspectiva de financiamento para essa transição verde no Brasil e no mundo. Esse é um ponto muito importante, é uma das, do que foi decidido no Acordo de Paris, né, a transferência de recursos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, para financiar uma transição, é bem aquela questão, né, que os países desenvolvidos se desenvolveram, emitindo gás de efeito estufa, eles são, né, causadores em grande parte do que a gente vive hoje, e precisam apoiar o desenvolvimento dessa agenda nos países que mais vulneráveis, digamos assim. Esse é um dos pontos que vem mais patinando desde o Acordo de Paris, e na COP26 em Glasgow, no ano passado, não avançou também, infelizmente. Então, o financiamento climático é uma das agendas mais desafiadoras, todo mundo concorda que precisa, todo mundo entende que é necessário, mas na hora do vamos ver como é que isso se dá, acaba não concretizando. Então, esse segue sendo um desafio, principalmente agora, né, estamos construindo a próxima COP27 no Egito, segue sendo um desafio importante quando a gente fala de mundo, quando a gente fala de negociações num âmbito de ONU, né, quando a gente fala nesse tipo de negociação. Fora isso, a gente tem os mecanismos de mercado acontecendo, e eu acho que isso é importante. A gente vê, por exemplo, as empresas emitindo títulos de dívidas para financiar projetos dentro dessa agenda ESG, né, quando a gente fala de green bonds, quando a gente fala de social bonds, sustainability linked bonds, que aí é para financiar projetos, efetivamente, metas da empresa, a gente tem um mercado bastante promissor, que dos 2 últimos anos, cresceu muito, praticamente dobrou esse mercado, e as perspectivas é que a gente continue com essa agenda bastante positiva e com um mercado bastante comprador. Então, temos aí, vamos dizer, esse cenário colocado, mas é um desafio, né? De novo, eu acho que quando a gente fala de transição justa, economia de baixo carbono, caminhar, esse financiamento, e principalmente também, Gabriela, o investimento em novas tecnologias. Eu acho que esse tipo, é importante que a gente destaque isso quando fala de transição, porque muito do que a gente precisa implementar
para realmente conseguir reduzir emissões de gás de efeito estufa, transformar um meio de produção, por exemplo, são tecnologias que ainda não existem, que elas precisam ser desenvolvidas, precisamos investir em novas tecnologias. Então, isso também é um ponto fundamental que está no pipeline aí das empresas e precisa realmente avançar, porque aí essas coisas vão indo meio juntas, né? Quer dizer, eu desenvolvo novas tecnologias, eu começo a ter um mercado se organizando, eu tenho aí uma série de novas regras chegando e a gente consegue ir caminhando nessa transição. A União Europeia anunciou 7 bilhões de euros, né, até 2027 para financiar uma transição justa para a economia de baixo carbono. E a gente sabe das dificuldades imensas do Brasil de investimentos públicos, né, para que a gente consiga avançar da mesma forma. A Europa é um modelo, e eu queria que você falasse um pouco de que forma que o Brasil pode aproveitar a experiência que a Europa vem mostrando para a gente, para conseguir, de alguma forma, também acompanhar e fazer essa transição de um jeito ou de outro. A União Europeia vem anunciando uma série de medidas, eu vou destacar 3 delas aqui, que fazem parte do Fit for 55, é o pacote de medidas da União Europeia, né, que vai para, que o Fit for 55 faz uma alusão aí com a questão da meta da União Europeia de redução de 55% de emissões de gás de efeito estufa. Então, eles têm aí, eu estou sempre olhando para o lado aqui para minha colinha, viu, mas está tudo certo, né, então, assim, a União Europeia tem esse pacote muito robusto e uma série de medidas dentro dele. E aí, como que o Brasil pode olhar? Primeiro, entender o que está acontecendo, acompanhar esta agenda. Então, eu vou dar três exemplos aqui que mostram e o impacto desses exemplos no Brasil, né? Por exemplo, a União Europeia anunciou que vai criar um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, chamado CBAM, né? Basicamente, eles vão sobretaxar produtos de acordo com a intensidade de carbono na produção. Veja só, a previsão inicial era que entrasse em vigor em 2026, essa semana já foi anunciado que deve ir para 2025, então é isso, ao importar um produto, e eles vão começar com aço, cimento, alumínio, fertilizantes e eletricidade, eles vão entender quanto que tem de intensidade de carbono nessa produção e sobretaxar ou não. Essa nova proposta de timing, por exemplo, também quer incluir outros setores, químicos, plásticos, hidrogênio, amoníaco. Agora, tem um estudo, Gabriela, da UNCTAD, que mostra que o Brasil é o 8º país mais vulnerável a essa sobretaxa, porque a gente tem 2 bilhões de exportação para o mercado europeu. Então, olha o potencial que tem de mexer conosco aqui. Outro exemplo, a União Europeia anunciou que vai proibir a importação de 6 commodities que venham de terras desmatadas, né? Isso também, a ideia é implementar a partir de 2025. O Brasil é o maior fornecedor de 3 dessas 6 commodities, de soja, carne bovina e café. Então, essas 2 medidas só a gente percebe que vão na veia aqui do Brasil. É importante dizer que essas medidas estão sendo debatidas. Há muita gente, isso é uma questão de proteção, protecionismo, a questão concorrencial. O mais importante, que eu sempre digo, a leitura de cenários, é entender assim, pode ser que mude um pouco, pode ser que não seja exatamente assim, seja de outra forma, mas que a direção é essa, não tem dúvida. É se colocar cada vez mais regras nesse comércio mundial, privilegiando essa agenda. E aí, uma última, o terceiro exemplo que eu queria trazer da União Europeia, aí diretamente nas questões sociais, elas vão, saiu uma diretiva nova, uma diretiva de dever de diligência das empresas em sustentabilidade, que basicamente diz que as empresas europeias vão ter que fazer diligências nas empresas do seu grupo econômico e nos seus parceiros comerciais mais relevantes em qualquer lugar do mundo. Ou seja, a gente está falando que as empresas, né, se você é uma empresa brasileira que é fornecedora de uma empresa europeia, você vai começar a ser olhado por violações de direitos humanos e danos ambientais. É isso que a diretiva da União Europeia fala, a ideia de implementação é 2024. Então, assim, eu trouxe só alguns exemplos, mas tem muito mais, né? Por isso que eu digo que a União Europeia é nosso farol nessa questão, de novo, respeitando todas as opiniões que
vão na linha concorrencial, protecionismo, etc., mas a gente caminha para lá, e o Brasil precisa, e o Brasil está atento, né, são feitas consultas públicas dessas medidas, o Brasil participa, tem que continuar participando, e a gente precisa ser muito, muito vocal mesmo, porque, viu, assim, só nessas duas o impacto que pode ter na nossa economia, né. Como é que você avalia essa tendência de desinvestimento em indústrias que fazem uso intensivo de carbono? Você mencionou aí um pouco do impacto que isso pode ter no Brasil, mas para empresas que acabam exportando, né? Mas acho que é uma tendência que vai chegar mais cedo ou mais tarde para empresas que priorizam, inclusive, o mercado nacional. Eu gosto muito dessa discussão, Gabriela, do desinvestimento, né? Primeiro, eu penso assim, né? Claro, você tem empresas mais intensivas em combustíveis fósseis, em setores, então, mais controversos. Agora, são empresas legais, né? São empresas que têm o direito de operar. E são empresas que têm funcionários e que têm fornecedores, né? Então, o desinvestimento deve ser visto com muito cuidado, e a maioria dos investidores com os quais eu dialogo olham desta forma, para que você não crie, por exemplo, uma crise social de desemprego ao retirar recursos dessa empresa por uma questão ambiental. Então, você pode, né, pensar em punir essa empresa ao retirar os recursos que você tem, e você pode criar uma crise muito séria ali de subsistência dessa empresa. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que desinvestimento às vezes não funciona é que você pode desinvestir, de novo, por não concordar ali com as práticas dessa empresa, e aí o valor dessa empresa em bolsa, se ela for listada, cai, e um investidor que não está nem um pouco preocupado com essas questões vai lá e compra a ação dessa empresa. Então, o que era para ser uma punição acaba sendo um benefício para essa empresa. Então, qual é a linha que eu acredito e que a maioria dos investidores com os quais eu dialogo segue? É a linha do engajamento com essas empresas, do diálogo com essas empresas. Tá bom, eu quero investir em você? Olha, eu entendo que você tem que ir por esse caminho, essa é a tendência, você vai? Em quanto tempo você vai? Como é que a gente caminha junto? Como é que eu posso te apoiar, né? Inclusive, tem um estudo feito por 3 economistas norte-americanos, um deles prêmio Nobel, Oliver Hart. Esse estudo chama Exit versus Voice, ou seja, sair ou conversar, né? E o estudo fez uma série de análises do que era mais eficaz, desinvestir, boicotar ou conversar e engajar. E o estudo chega à conclusão que, na maior parte das vezes, o melhor caminho é o engajamento, por questões como essas que eu expliquei, né? Nem sempre desinvestir pura e simplesmente. Agora, o que é importante? Precisa ter time, né? Tudo na vida precisa ter time. Você está lá com a empresa, está conversando, a empresa não tem as práticas que você, como investidor, por exemplo, quer, você, né, dá um tempo para ela se adequar. Agora, tem que entender se o compromisso da empresa é sério, se ela de fato está fazendo ações para mudar, senão, claramente, eu acho que tem que ter uma decisão de com quem você quer operar. E é como você falou na sua pergunta, cada vez mais as empresas vão ser escolhidas como fornecedores por esta agenda, e podem deixar de ser fornecedores por não olhar para essa agenda também. A gente estava falando da necessidade de investimento, né, para que a transição verde aconteça, e aí a gente vê as dificuldades do Brasil nessa questão, mas a gente sabe também que o setor privado pode suprir essa lacuna e trabalhar forte para que isso aconteça, né? Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse setor privado brasileiro nessa transição. Sim, ele tem total importância, e de várias formas, né? Eu acho que a liderança, de novo, do setor privado junto ao setor público faz uma grande diferença, né? Então, a interlocução, o diálogo, a construção conjunta de caminhos, né? Então, a gente tem formas de operar esse setor privado bastante eficientes. Por exemplo, a gente tem instituições ali, Pacto Global, CBEDS, Instituto Ethos, das quais as empresas são signatárias, são participantes, e muitas vezes essas instituições acabam fazendo posicionamentos junto ao governo em nome de todos esses signatários. Então, você junta forças dentro de uma iniciativa
e essa iniciativa é o porta-voz aí, vamos dizer, dessas demandas. Então, esse é um instrumento bastante eficiente. Outro instrumento que as empresas acabam também utilizando é por meio das associações de classe, né? Por exemplo, o FEBRABAN, eu fui diretora setorial na FEBRABAN, ali no chapéu voluntário na minha carreira, e todos os bancos estavam ali, os principais bancos, grandes bancos comerciais, e a gente juntava uma agenda, né, em torno dos bancos, uma agenda comum, e aí, de novo, qualquer setor hoje tem, se você for em associações de classe, todas elas hoje ou tem uma comissão de sustentabilidade, ou tem algum responsável por essa temática. Essa é uma dica interessante para as empresas, inclusive que estejam começando, né? Procure a sua associação de classe, vai entender se já tem alguma coisa acontecendo, se coloque lá, né? Então, seja aí por instituições do terceiro setor, quer dizer, do setor de sustentabilidade, associações setoriais, existe um movimento muito bacana, potente, interessante de interlocução com o governo. Então, acho que para além do seu business em si, que é gerar riqueza, gerar empregos, fazer a nossa economia avançar, o setor privado tem esse objetivo, ele tem também aí uma possibilidade de ser um articulador com muita influência para novas políticas públicas, para avanço aí de regulações também, toda a interlocução com o regulador. Então, temos muitos espaços, e a gente vê essas questões acontecendo na prática mesmo. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que essa Agenda 2030, em algum momento, pode ter passado a impressão de que 2030 estava longe demais, né? E conforme o tempo vai passando, assim, tudo se tornou muito urgente. Como é que você vê essa chegada, o nosso caminho, hoje, pensando que a gente está tão perto de 2030? Pois é, chega, né? Chega, quando a gente teve aí o lançamento dos ODS, e é legal sempre lembrar que os ODS nasceram no Brasil, né? Foi na Rio+20 que essa discussão de se criar um conjunto de objetivos que substituíssem os objetivos de desenvolvimento do milênio, que iriam até 2015, surgiu. Então, o Brasil, e isso é reconhecido mundialmente, foi o país aí que gestou o nascimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que viriam, então, a nascer em 2015, e chega, né? Chega muito rápido. E a gente tem aí uma jornada muito desafiadora pela frente, né, Gabriela? A gente diz que estamos na década da ação para atingir os ODS, e se a gente olhar de novo para a pandemia, o cenário é muito, muito forte, né? A pandemia atrasou muito uma tarefa que já era desafiadora, né? Eu vou trazer um dado aqui de igualdade de gênero, de um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é o Gender Gap, que a pandemia atrasou em uma geração, o tempo que a gente, como mundo, ia fechar o gap financeiro, né, entre mulheres e homens. Então, era de 99 anos, o que já era uma loucura, para mais de 150 anos. Então, e eu estou pegando só aí o recorte da diversidade de gênero, né, do empoderamento feminino, o quanto a pandemia impactou. Então, então a gente tem aí em todos os ODS, estamos no Festival ODS, e hoje e amanhã serão muito discutidos os objetivos, as metas e como a gente chega. A gente tem um desafio que a própria ONU já colocou, que realmente os objetivos de desenvolvimento sustentável se tornaram aí ainda mais complexos de serem atingidos. Agora, de novo, né, estamos num momento muito rico de conscientização sobre isso, pela dor ou pelo amor. Eu tenho uma frase, Gabriela, que eu digo que essa agenda acontece por 3 caminhos, no governo, na empresa, na nossa vida, que é amor, dor e inteligência, sabe? Ou a gente vai porque o líder acredita nessa agenda, é o amor, né, a convicção, ou vamos pela dor, perdemos dinheiro, reputação, imagem por um desastre ambiental, crise social, alguém cuida disso aí para mim, ou pela inteligência, que é por entender que é para lá que o mundo vai e precisamos investir em inovação e tecnologia e nos diferenciar, né, para chegar mais cedo. Então, assim, acho que esse momento é muito rico na conscientização pela inteligência, né, nas lideranças chegando como nunca nessa agenda, e na capacidade que a gente tem como mundo de avançar. Eu sempre destaco, acho que aprovar o mercado global de carbono na COP26 não foi nada banal. Nada banal. É claro que a gente tem um desafio imenso aí de implementação, de como isso vai se dar, mas aprovamos o que queríamos desde Paris, né?
Então é isso, eu acho que é um dia por vez, forte, né, seguindo. A gente vê também os ODS sendo implementados de forma muito bonita em algumas cidades, municípios. Então, o desafio não é banal, acho que não atingiremos plenamente, acho que ninguém tem essa ilusão, mas eu tenho fé que a gente ainda consiga avançar bastante no tempo que nos resta. Eu queria que você destacasse um objetivo, né, que você acha prioritário, em que você acredita que a gente precisa avançar e que pode também nos ajudar de alguma forma muito. Olha, eu acho que o ODS 17, que é o de parcerias e meios de implementação, ele é base para todos os outros, né? Ele é um ODS muito inspirador, né? Ele fala da gente juntar forças, de entendermos o papel de cada um para poder realmente desenvolver essas parcerias e implementar tudo que os demais ODS pedem. Então, eu gosto muito do ODS 17, acho que ele inclusive, poderia ser um ODS transversal, né? Não precisava nem ser o 17, e não por acaso ele é o último, porque ele vai nessa linha. Agora, tem uma reflexão também que eu fiz, eu escrevi um artigo, um pouquinho antes da pandemia, propondo um ODS transversal de saúde mental. Mas ali, quando eu usei esse termo, nem era ainda o que a gente está falando tanto de saúde mental pós-pandemia e tudo, mas era até saúde psíquica. Eu tinha ido muito numa linha da gente olhar para as pessoas, né? Porque quem vai implementar o ODS 1, 2, 3, 4, 5, 17 somos nós, somos seres humanos. E onde que a gente tem as metas para avançar nessa agenda da saúde mental, da saúde psíquica, né, em estarmos bem para podermos atuar, né? Então, acho que a gente acabou, pela dor, trazendo esse debate da saúde mental pela pandemia muito, muito à luz, né? Mas eu também gostaria de deixar essa mensagem no ar. Agora, em termos de ODS oficiais, digamos assim, o 17 para mim é capital. Que você justamente destaca a parceria para conseguir atingir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável como um caminho para a gente conseguir chegar em 2030 perto do que a gente gostaria. Achei interessante que você falou que não tem, acho que a gente não pode ter a pretensão de atingir tudo, né, e chegar lá plenamente, mas fazer um esforço é muito importante para a gente conseguir avançar um pouquinho a cada dia. É isso, eu acho que a gente, ali estão todas as tarefas da humanidade, né, os ODS, a gente não precisa inventar a roda, e hoje, que bom, eles são muito conhecidos, a gente tinha um desafio de comunicação, né, no início disso, o que é o ODS, que coisa difícil e tal, eles estão aí colocados, acho que em grande medida, e é isso, é avançar um pouquinho a cada vez, olhar para eles, se apropriar deles, de novo, as organizações setoriais já fazem trabalhos interessantes, quais os ODS para cada setor, e é isso, é seguir navegando, não tem bala de prata e não tem cartilha pronta para um momento de transição, como que a gente precisa fazer, e principalmente uma transição justa que não deixe ninguém para trás. Então, acho que se cada um se conscientiza desse papel e vê como pode exercê-lo na sua casa, na sua empresa, na sua vida, nas interlocuções que você tem, né? Olha quantas redes hoje nós participamos, de quantas redes participamos, eu acho que a gente consegue realmente avançar mais do que deixar pelo caminho. E apesar de enxergar que a gente está vivendo um momento de ventos conturbados, você é otimista em relação ao que virá? Eu sou totalmente otimista, Gabriela, porque eu acho que hoje a gente tem um cenário muito diferente. Hoje, por exemplo, eu não preciso explicar o que eu faço. Há 20 anos, você trabalha com o quê? Sustentabilidade. Do que você está falando mesmo? Hoje eu não preciso explicar. Isso parece bobo, mas é muito forte, né? As pessoas hoje falam de SD, falam de sustentabilidade, e então eu sou muito otimista, eu sou da turma do copo meio cheio, eu acho que a gente, claro, sabe, passa por momentos de desânimo, tem que ter muita resiliência, tem hora que você olha e fala, ai, meu Deus do céu, que parte a pessoa não entendeu disso, mas é isso, né? O bacana é a transição, e eu tenho também uma frase que me inspira muito, que é do Vitor Hugo. E Vitor Hugo tinha uma frase que é assim: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho a mínima dúvida, Gabriela, que o tempo de transformar o modelo, não é nem o tempo de SD, sustentabilidade, o tempo de transformar o modelo e realmente trazer questões sociais, ambientais e de governança para o modelo que predomina, chegou.
Agora, eu acho que o nosso desafio é como que a gente faz isso de fato acontecer, e eu espero que seja pelo amor e pela inteligência. Sônia Consiglio, muito obrigada. Você destacou aí a questão da parceria, então eu não posso deixar de agradecer também a sua parceria aqui com a gente, trazendo informação, trazendo reflexão, trazendo ânimo para todo mundo que está assistindo esse papo e, de alguma forma, implementando no seu dia a dia, nas empresas, no nosso país, um pouco dessa trajetória aí para a gente conseguir chegar amanhã, não é nem 2030, chegar amanhã, chegar hoje no fim do dia, um pouquinho mais forte a todo momento. Então, muito obrigada para todo mundo que participou desse papo e até breve.